Então, vamos lá. Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal História Esporte. Hoje nós temos uma coisa diferente acontecendo aqui. Dois convidados. Rafael Mansano e Flávio Guerra, meus queridos amigos, que quem lê GP Total conhece essas duas referências. Mansano, às vezes, cobre alguma coisinha da Fórmula 1, mas ele, como o próprio título do texto dele, o primeiro texto dele conosco, eu vim para defender a NASCAR. E o Flávio é uma referência para mim, sempre foi como, antes de eu conhecer o Mansano, era o cara que a NASCAR, eu tirava as dúvidas com ele e por aí vai. E o Flávio faz para nós todos os pré-GPs do GP Total. Então, o meu convite para os dois hoje foi para nós falarmos a respeito da NASCAR, uma categoria que para muitos, né, não entendem muito bem como funciona, acham que é só um bando de caipiras lá que pegam os carros e ficam acelerando no oval. Então, nós vamos entender a história dessa categoria, vamos entender os grandes nomes e chegar lá no final. Eu sei que tem aí entre vocês, né, meus queridos, um Brasil-Argentina, um Corinthians e Palmeiras aí, mas a gente vai decidir quais são os grandes nomes da história da NASCAR e vocês vão, cada um, defender a vossa causa. Então, bem-vindos mais uma vez e muita gratidão por vocês aceitarem participar conosco aí. Então, eu passo a bola para o Rafael, né? Você que falou que veio para defender a NASCAR, então conta para a gente um pouquinho de por que a NASCAR, na verdade, é o automobilismo raiz, né, Rafael? Isso aí. Cara, antes de tudo, eu queria agradecer o convite aí. Prazer estar aí com você e com o Flavício, que eu chamo de mestre, porque ele entende muito, né? Você falou que você pergunta para mim, mas eu pergunto para ele até hoje aqui algumas coisas. Então, ele é o mestre mesmo. Mas falando um pouco da NASCAR, cara, assim, pô, é uma categoria que ela começou lá no fim da década de 40, né? Então, estavam acontecendo algumas corridas ali ainda no estilo amador, né, lá em 45, 46, e até que um maluco lá, um chamado Bill France, ele resolveu dar uma organizada nas coisas, né? E ele organizou então o campeonato, né? E chamou de NASCAR que no literal, né? É National Association for Stock Car Auto Racing. Então é uma categoria que eles utilizavam os carros, como o próprio nome diz, stock, né? Que é padrão ali, é o carro que era feito ali nas fábricas, né? Então eles juntavam os carros ali, iam para ruas, às vezes nas praias ali, né, como começou em Daytona, e faziam as corridas, né? E o Bill France, ele veio para organizar isso, né? Então eram essas corridas bem amadoras, e ele organizou uma corrida, primeira do campeonato, na verdade ainda não era um campeonato, né, mas nessa alcunha de campeonato, no final de 47, mas a primeira prova oficial mesmo foi em fevereiro de 48 em Daytona, né? Então é uma tradição que a NASCAR mantém até hoje, né? Que a primeira prova do campeonato é em Daytona também. Mas nessa época eles ainda corriam em praia, então era metade praia, metade pista, era uma coisa meio maluca assim, né? E vários carros, vários estilos diferentes, mas todos sempre de fábrica, né? E a NASCAR, ela é aquela categoria que até hoje ela mantém um pouco essa raiz assim bem tradicional, né? E onde as pessoas que corriam eram pessoas humildes, assim, nunca no início, principalmente, né? Não era um esporte de elite, não era um esporte que você precisava ter muito dinheiro para correr. Você chegava lá com seu carro e estava na prova e fazia uma corrida, outra, né? Às vezes várias, né? No mesmo dia, né? Que aí demorou ainda um tempo para ela se profissionalizar e chegar nos níveis de hoje, né? E acho que é um pouco que a gente vai contar aí, né, para vocês hoje. E assim, é uma categoria que eu comecei a assistir lá na década de 90, apesar de ser jovem ainda, mas lá nas transmissões da Manchete, e que assim, aí você começa a ver ainda o próprio Edgar Melo Filho, que narra hoje na Fox, ele narrava lá naquela época, né? E aí você começa a ver jogo de computador da NASCAR, você compra porque você gosta muito, sabe? Você se relaciona. E é uma categoria fantástica, assim, as corridas são mega competitivas, muito disputadas, né? Então, eu vou te falar que eu sou fã de Fórmula 1 também, mas na hora da corrida, da emoção ali, eu vou te falar que às vezes
eu puxo a sardinha para a NASCAR, viu? Porque não tem uma que é ruim, viu? Inclusive até a data, né? Você falou 48, coincide a Fórmula 1 mais ou menos aí que começa a se organizar também, né? E você falou do jogo de computador, o primeiro CDzinho demo que eu tive foi um Daytona 500. Eu, quando comprou o computador, começou a internet, né? Vinha aquelas revistinhas da UOL online e tal, era um Daytona. Então eu conheci, soube dela a partir dali. Tavis, conta para nós um pouquinho então dessa evolução da NASCAR, desses steps aí, né, a partir dessa criação. Onde é que a gente vai chegando para hoje o que nós entendemos como a era moderna da NASCAR, né? Legal, gente. Boa noite aí, boa noite, Rafa, boa noite, Marcel. Obrigado aí pelo convite para estar aqui no História e Esporte. Sempre bacana aí tentar explicar um pouquinho. Quem sabe a gente consegue alguns fãs aí para acompanhar as corridas com a gente, né? Acho que a parte mais legal da NASCAR é quando que eles chamam do tailgate, né? Todo mundo acompanhando junto, curtindo, tomando cerveja, porque as provas são muito longas, né? Provas de 3, 4 horas, e acho que o mais legal é isso, quando a gente senta todo mundo e fica discutindo, né? Hoje teve Talladega, por causa do WhatsApp, os nossos grupos de corrida não estavam disponíveis, e foi uma tristeza não ter nenhum comentário ali numa corrida super movimentada, super agitada que estava passando, né? Falando um pouquinho da história aí, o Rafa trouxe muito bem esse começo da NASCAR, né? Totalmente amadora, uma corrida de carros de estoque para fugir da venda de bebida alcoólica, né? Da perseguição da bebida alcoólica no sul dos Estados Unidos, né? Então, para fugir da polícia, as pessoas preparavam os carros tradicionais de rua e partiam nas ruas fazendo rachas para ver quem conseguia entregar. E isso acabou sendo o gancho aí para o France fazer uma categoria, legalizar isso e sair ali daquela... Pô, eles já faziam uma coisa ilegal, né? Fazer duas estava aumentando demais o risco do negócio. Então, vamos pelo menos uma delas fazer legalizado, né? E ele trouxe esse campeonato aí que o Rafa colocou em 48. E ficou uma coisa muito sulista, né? Era muito restrito ao sul dos Estados Unidos, né? Então, a gente pensar que a primeira 500 milhas, que é uma marca registrada da NASCAR ao longo do tempo, as provas de 500 milhas, aconteceu 2 anos depois, ali logo em 1950, em Darlington, um circuito que todo mundo ama até hoje na categoria. Asfaltaram, óbvio, antes ele era de terra, mas era o Darlington Speedway, teve a primeira prova de 500 milhas, mas a NASCAR só foi televisionada nacionalmente a temporada inteira em 89. Né? Então era um esporte muito restrito a alguns estados, né? Por isso que eles falam que eram dos rednecks, dos caipiras, né? E não era um esporte de alcance nacional. Era muito difícil você ter transmissão, mesmo da Daytona 500 na íntegra, ao vivo, né? Eram sempre flashes, largada, que nem hoje a gente reclama de Le Mans, que a gente assiste aqueles minutinhos da largada, as 2 horas finais e flashes durante a programação. Não, era a mesma coisa nos Estados Unidos, né? A primeira transmissão de Daytona ao vivo foi em 71. Né? Então, vê, de 48 a 71 não tinha prova, a principal prova americana, né, de Stock Car não era transmitida até 71. Né? E aí eu acho que é o grande marco, né, da virada da NASCAR. Logo, na sequência dessa transmissão, é um fato histórico, porque teve uma grande briga, teve uma batida no final, os pilotos saíram dos carros, aí resolveram trocar uns sopapos no infield, e aí virou, cara, audiência, que coisa incrível, os pilotos batem, eles saem, resolvem um com o outro, não tem politicagem, não tem nada. Esse é o esporte que o americano queria. Esse é o esporte sensacional que todo americano queria ter. E aí que vira a chave para a era moderna, né? O Bill France Sr. passa o comando da NASCAR, né, para o filho, né, Bill France Jr., e aí a gente começa a contagem com a era moderna da NASCAR. Né? E a grande diferença, o Rafa também trouxe muito bem, assim, cara, você tinha corrida mais de uma vez por semana, né?
E as corridas, no começo da década de 50, eram corridas em vários estados diferentes, com disputas de premiação, né? Então, os pilotos tentavam correr na quarta-feira, num que dava um prêmio lá de $1.000, $2.000, mas, putz, tinha uma prova na Flórida que dava 3, então vamos ali correndo e volta, né? Então, tinha uma bagunça e não tinha equipe, né? Não era esse negócio, mesmo igual a Fórmula 1, clássica, que a gente gostava de ver ali, que tinha, botava o carrinho no guincho, né? E do guincho, um carrinho, um caminhãozinho, 5 mecânicos, isso não existia, né? Então, ali entre 48, que começou, que o Rafa estava falando, até 53, 54, era muito comum os pilotos chegarem na cidade, alugar um carro na Avis, na Hertz, colocar um adesivo e ir para a pista, né? E hoje, a consequência disso, vem lá de 50 e poucos, é que quando você aluga um carro, tem lá escrito, não pode ser usado fora das características normais de trânsito de uma cidade. O seguro não cobre condições de rodagem extremas, porque isso não existia nos contratos. Os caras devolviam os carros do jeito que estava, batido, usado, uma zona, né? E não tinha problema nenhum, porque não tinha nada escrito no contrato que você tinha que devolver o carro inteiro e nem dizia que você não podia disputar uma prova de 500 milhas com o carro da locadora, né? Então era muito engraçado essa parte, era bastante amador. E tem aí os grandes campeões até as chegadas dos motores, né? A batalha dos motores, que aí as fábricas começaram a desenvolver partes específicas para carro, né? E que também não eram equipes, né? Era só o kit esporte, vamos dizer assim. Você podia comprar o Gol e o Gol GTS, e o GTS você podia levar na pista ali, né? Você podia fazer essas coisas. Então, essa é uma curiosidade ali deles, esses kits, né, que eles começaram a fazer, até virar um esporte profissional, virar uma corrida profissional, né? Mas tinham essa baguncinha no começo que é sensacional. E dessa época, assim, quais seriam os grandes nomes? Alguém que se destacou além da conta? Algum cara que é mito até hoje, mesmo guardadas essas devidas proporções? Sem bairrismo, só nos dados? O que você acha aí, Rafa? Sim. Cara, eu vou começar então pelos menos polêmicos, assim, vai. A gente tinha uns caras muito bons, assim, tinha o David Pearson, por exemplo, que ele é um piloto que ele nunca fez um campeonato completo da NASCAR. Ele nunca entrou numa temporada de começo ao fim, mas ele tem um dos maiores índices de vitória em relação a corridas que ele entrou. É um cara que tem mais de 100 vitórias e ele, muita gente dizia que na época, então, o piloto principal, que é o Richard Petty, né, que era um dos maiores campeões, com o maior número de vitórias, ele só tinha medo de um piloto e era o David Pearson, que quando o David Pearson estava na pista, ele abriu o olho e tinha certeza que não ia ser fácil a vitória, né? Tem o Cale Yarborough também, que era um piloto excelente, foi esse que o Flavício comentou que na Daytona de 79 saiu no soco ali no final da prova e que gerou essa atenção da mídia, assim, né? E o povo realmente começou a seguir, né? Que era um cara que ele, numa prova, ele chegou a ficar 2 voltas atrás e venceu a prova. Então, épocas diferentes, obviamente, né? Não tinha, não era tão competitivo quanto hoje em dia, né? Mas ainda assim um belo feito, né? E assim vários outros, né? Se a gente for trazendo mais para cá, né? Na própria final da década de 70, ali começo de 80, veio o Dale Earnhardt Sr., né? Que é um piloto que até hoje ele é celebrado pelo estilo dele, né? E por colocar na pista absolutamente tudo. Tem uma cena incrível que ele está entrando nos boxes, passando pelos boxes um carro, e ele está do lado de fora do carro, sentado na janela, limpando o para-brisa com a mão, que estava tudo sujo e tal. E isso durante a prova, né? Que o carro parou, ele sentou o carro andando e ele sentado na janela limpando, assim, né? Então, umas coisas que hoje não dá nem para imaginar, né? Mas lá os caras, meu, normal, fez e segue o jogo, né?
ele tem uma vitória dele que ficou emblemática também, que eles chamam de the pass in the grass, né? Que é a passagem pela grama, como se ele tivesse ultrapassado um carro pela grama. Na verdade, ele não ultrapassou ninguém, ele estava na frente, ele sofreu um toque e passou pela grama, voltou para a pista e ainda assim ganhou a corrida. Então, tem esses pilotos emblemáticos, né? Quem mais você lembra aí, Flavius? Cara, não vamos esquecer do Lee Perry, né? Que começou a dinastia, né? O paizão do Richard. Tá lá desde o comecinho, acho que ele tá em 48, ele já estava na NASCAR correndo. E, obviamente, assim, hoje a gente não fala muito da Perry Enterprise como equipe, né? Mas ele que fundou a equipe também, né? Lá atrás também, eu não lembro direito se a Perry é de 53, 54, não lembro bem a data de começo da Perry. Eu acho que é 49, 50, ele já tinha fundado a equipe dele. É um cara aí com 50 vitórias e foi o 50, 53 vitórias, mas ele foi o primeiro ali a ganhar Daytona com público nas arquibancadas, né? Um público oficial, assim, galerinha lá torcendo, tal. Então é um cara que marcou muito o esporte, né? A primeira Daytona foi em 59. Então era a primeira Daytona 500, como esse grande evento que a gente conhece, arquibancada cheia, e ele ganhou essa corrida e abriu o caminho para o filho dele, né? O Richard aí que mistura, é o único piloto aí que tem títulos na era tradicional, né, antiga da NASCAR, e depois na era moderna. Então acho que esse é cara, não dá para esquecer desse cara de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E eu acho que ele, e aí tem os mais modernos, né, que a gente acaba trazendo para o nosso ponto, para o nosso tempo da era moderna. Talvez, se a gente forçar um pouquinho ali, pensar qual que é o nome? O Bud Baker, né? O Bud Baker tem um recorde, né, muito importante, que ele foi em 70. Ele foi o primeiro piloto da NASCAR a passar das 200 milhas por hora, né? Agora você imagina um carro estoque com algumas peças preparadas, né? Uma suspensãozinha, um pneu, mas era um daqueles carros de ferro mesmo, rabo de peixe, aquela coisa, passando de 200 milhas por hora. Então esse cara deixou o nome na história aí também para lembrar dele, porque esse era corajoso. Passar de 200 milhas com um carro desse, rapaz, não é para qualquer um. Imagina a tremedeira do carro ali, né, bicho? Caraca. Segurança zero desse carro. Segurança zero. E assim, daí então vocês citaram, né, o Dale Surr e o Richard Petty. Acho que seriam então os dois que a gente pode trazer para essa comparação aqui. Eu quero falar antes do Dale Surr, inclusive tem mais um texto do Rafa, que é um clássico do GP Total, e que eu usei num vídeo, um vídeo que eu já fiz a respeito do maior final feliz da história dos esportes. Então eu citei o Goran Ivanisevic, que lá em Wimbledon tentou tantas vezes e acabou conseguindo, o próprio Senna, né, no GP do Brasil, mas eu elenquei realmente aquela do Dale Surr como acho que todos os americanos queriam muito, né? E a morte dele também, né, em 2001, na pista. Então ele é meio que um Ayrton Senna, assim, da NASCAR, vocês diriam isso? Ou é um sacrilégio? Não dá para. É que quando o piloto morre na pista, ele ganha esse ar de mito, assim, né? E assim, igualmente o Senna, ele era um cara que ganhava muitas corridas. Pô, são 7 títulos. Então, não dá para falar que só ganhou a fama porque morreu na pista, de jeito nenhum, né? Ele começou lá na década de 70, final da década de 70, e em poucas corridas já estava vencendo corrida e batendo gente como o próprio Richard Petty, que já estava, obviamente, mais no fim da carreira, mas já chegou mostrando serviço. E venceu muitas corridas. Essa história que você contou, quando ele demorou 20 anos para ganhar a Daytona 500, que é considerada a corrida principal da NASCAR, né? E quando ele ganhou, foi uma comoção tão grande pelo que ele representava como piloto, que a imagem é impressionante. Ao fim da corrida, todos os mecânicos de todas as equipes ficam de pé na linha dos pits
e ele passa e cumprimenta cada um, porque todo mundo ficou muito feliz dele chegar e vencer aquela prova que ele tanto queria e nunca conseguiu, né? Infelizmente, ele morreu no ano seguinte, na mesma pista, e na última volta da prova. Foi um acidente terrível, assim, né? Não foi nem um acidente mais feio da carreira dele, mas foi muito triste, porque ele estava correndo com o próprio filho na pista, os carros da equipe dele estavam na frente, né? Tava 1, 2 e ele em terceiro ali, né? E uma pena muito grande, mas sem dúvida é um piloto que talvez pudesse ganhar mais títulos ainda até o fim da sua carreira, né? Porque a NASCAR tem essa possibilidade dos caras correrem por mais tempo, né? E ele venceu também 7 títulos, assim como o Richard Petty, né? Apesar do Richard Petty ter vencido mais corridas, mas na época do Petty, lá, quando ele começou, os caras faziam mais de 60 corridas por ano, então realmente não dá muito para comparar. É como a gente diz da Fórmula 1, né? Que antes tinha menos corridas, o Fangio ia lá, ganhava tudo, e hoje tem bem mais corridas, então dá para falar que o cara chega a 100, 100 e poucas vitórias, né? É engraçado, né? Isso que o Rafa estava falando de vencer a Daytona 500, a aura que foi criada, né? Tanto o Petty quanto o Earnhardt, eles demoraram para vencer a Daytona 500, mas eles tinham vitórias acumuladas na Daytona 400, que é a corrida da primavera, né? Nos Estados Unidos. E, cara, assim, ninguém dá valor para a Daytona 400. Você ganhou em Daytona, beleza, ótimo, que bom para você, mas ganhar a Daytona 500 é outra coisa. Assim, eles, de público, premiação, participação de pilotos, é uma prova maior que Indianápolis, né, pro americano. Né? Então, cara, você ganhou a Daytona 400, não adianta nadinha, não vale a pena. É só pela Daytona 500 mesmo. Então, a Daytona 500, traduzindo, você falou que é maior até do que as 500 de Indianápolis, então, digamos, é o GP de Mônaco da NASCAR, é a Daytona 500, né? E, Flavius, o Richard Petty é chamado de King Petty, né? Então, digamos, ele é o rei, mas vamos tentar colocar, já vamos chegar lá nos dois mitos modernos aí, mas então fala um pouquinho do Richard Petty, porque que essa aura de King e quanto que ele ainda está no imaginário do fã de NASCAR, qual que é o tamanho dele efetivamente para o fã de NASCAR? Cara, ele realmente é o rei, né? Ele é realmente o cara que é um embaixador, eu acho, da NASCAR. Quando você fala NASCAR hoje para alguma pessoa com menos conhecimento, ali, entendimento, mas já ouviu alguma coisinha, vai lembrar do Richard Petty. Se ela não lembrar pelo nome, se você botar a imagem daquele senhor de bigode e o chapelão de cowboy, você vai lembrar da NASCAR. Se você mostrar o carrinho 43 azul, com o patrocínio da STP laranja, você vai lembrar da NASCAR. Então, assim, de todos os carros icônicos, né, eu acho que depois dele vem o 3 do Earnhardt, né, o 24 do Gordon, pelas cores mais icônicas e mais fixas, mas o Petty que foi o grande embaixador da NASCAR para o mundo, eu acredito. Né? É um cara que ele vence prova, acho que desde 64, 65, acho que é 64 um pouco antes, década de 60, vamos resumir. Né? E ele parou, se aposentou das temporadas regulares em 84. Né? Ele ganhou corridas em todos os anos, desde a década de 60, menos em 2. Teve 2 anos que ele não conseguiu ganhar. Foi um ano na década de 80 e um na década de 70. Se pega uma carreira dessa, o cara é um ícone. Ele tem 200 vitórias na categoria. Não é... Assim, eu acho que ele só parou também porque, puta, já cheguei no 200, vou fazer mais o quê, né? Não tenho mais o que fazer por aqui. E quando você olha os números, o cara que está abaixo dele é o Pearson, que o Rafa citou no começo, que também é da era antiga, que você tinha lá 2, 3 corridas por semana da NASCAR, 60 corridas no ano. E aí depois você tem o Jeff Gordon, e que está em 93 vitórias. Pô, é menos da metade do que o cara tem. Né? Então é impressionante assim, a carreira dele e o ícone que ele se tornou. Qualquer autódromo que você for hoje nos Estados Unidos,
você tem lá os caminhões de merchandising de todos os pilotos atuais e o caminhão da Perry Enterprises com merchandising dele, né? Que ele ainda tem essa aura no esporte todo. E ele está lá, dono da equipe. A equipe dele é mediana, a equipe não é uma equipe de ponta, não corresponde ao nome dele, né? Não corresponde à grandeza que tem o nome dele. Aliás, é um dos pontos ali que diminui um pouco. Pô, um cara que foi excelente durante tanto tempo deveria ter uma equipe excelente, né? Mas não tem mantido um bom retrospecto, acaba sendo uma equipe de entrada que catapulta pilotos para outras equipes, mas ele é imbatível, de carisma, de presença, da marca icônica da NASCAR, é o Richard Petty, para mim. Tudo que você falou aí me veio à mente o Michael Jordan, né? Como esse ícone da NBA para o mundo, e até essa semelhança com que hoje ele é dono do Charlotte Hornets, e realmente é uma equipe que, se muito, consegue uma classificaçãozinha para o playoffs ali. Então, Richard Petty é esse ícone histórico da NASCAR, e o Dale Earnhardt é aquele quase herói que podia ter sido até maior. E vamos falar então... Eu compararia ele também com o Alan Prost, dono de equipe. Também, né? Com a Prost foi bem triste, né? O que o Alan não fez. Excelente piloto, um rival incrível e um gestor de time mais ou menos. Então, chegando para os mais modernos, você falou de 3 aí, você falou do número 43, número 3, você falou do 24 do Gordon, né, Flavius? Eu acho que nesse momento o Mansano deu uma pensadinha ali, porque acho que tem um outro carro, né, que você quer mostrar, né, Mansano? Um outro número aí. Eu vou até mostrar o carrinho aqui, porque, assim, é importante demais, assim, sabe? Não dá para não só citar ele, mas tem que mostrar, sabe? Porque na era moderna, né? O único que conseguiu igualar Richard Petty e Dale Earnhardt Sr. com 7 títulos, são 5 títulos seguidos. Não conseguiu o mesmo número de vitórias do Gordon, mas o próprio Gordon foi um investidor no carro do Jimmy Johnson dentro da equipe Hendrick, né? Então ele viu desde cedo que era um piloto que merecia ali um apoio, uma atenção, né? Eu até brinco, né? Tem uma classificação, acho que, se eu não me engano, em Dover, que o Jimmy Johnson está vindo na pista e ele roda, e ele, incrivelmente, a pista é apertada, ele não bate no muro. E no final ele faz várias manobras, o Jeff Gordon aparece aplaudindo ele, porque ele segurou o carro. Então eu falo, até quando o Jimmy Johnson erra, ele é aplaudido, sabe? Realmente é um feito, assim, impressionante. E eu tive a sorte ainda de poder ir assistir ao vivo uma corrida da NASCAR em Homestead, em 2016, e ele ganhou o 7º título nessa corrida. E foi uma coisa absurda, assim, sabe? Ele largou do fim do grid, porque o carro dele não passou na inspeção, e ele veio galgando ali o grid inteiro. E quando ele assumiu a liderança nas voltas finais, a torcida, que nem era toda do Jimmy Johnson quando a corrida começou, foi a loucura, assim, sabe? Porque, pô, era pelo feito, ele estava igualando os grandes, atingindo o 7º título. Então, sabe, é uma coisa, assim, realmente impressionante. Para você, Rafa, ele é o melhor de todos os tempos da NASCAR? Para mim é o melhor de todos os tempos, principalmente porque hoje, nos tempos dele, né, a categoria era muito, muito mais competitiva, profissionalizada, né? Então, você não tinha ali, na época do Richard Petty, que, tinha ele que era muito bom, com uma estrutura boa, com um carro sempre top, né? Hoje em dia, você tem 40 carros no grid, uns 35 tem possibilidade de ganhar a prova, sabe? Realmente tem muito carro bom, né? Óbvio que tem as equipes que têm mais estrutura, que elas sempre andam na frente ali e se valem da sua própria estrutura com vários carros para estar lá na frente, mas não dá para negar que essa era do Jimmy Johnson foi bem mais competitiva do que as épocas anteriores, assim, né, em relação a profissionalismo e tudo mais. Então, para mim, ele é o top. Flavius, então fala para nós do Jeff Gordon. Cara, é que difícil comparar, né? Porque o Jeff é o maior de todos os tempos, né? O mais completo, vamos dizer assim, né?
O Johnson, eu não citei o Johnson na pintura, não é nem do ícone, tá? Nem tanto pela habilidade de pista, mas o Johnson pegou já uma época da NASCAR que você muda de pintura toda a corrida, né? Ele tem o patrocinador famosíssimo, que nunca abandonou ele, né? Que é a Lowe's, mas o carro mudava muito de cor, né? E o Petty tinha o azul, né? O Earnhardt era o carro preto, né? Com o 3 branco, com a linha vermelha, muito forte. E o sucesso todo do Gordon veio com o Rainbow Warrior, né? O carro com as cores do arco-íris da Dupont, né? É esse daí, bonitinho, que o Rafa está mostrando. Então, mais por esse ícone, né? O Johnson tem diversas pinturas bonitas, mas o mais icônico dele não era uma pintura clássica. Tanto que quando ele se aposentou, ele correu, os carros da Hendrick correram com as pinturas famosas dele, várias. Então, perde um pouco, né? Mas o Gordon, do meu ponto de vista, assim, ele é um piloto que hoje sou fanático por ele desde 94, 95, quando eu vi as primeiras corridas com ele, e sempre me pareceu um piloto completo, né? A gente tem a brincadeirinha que o piloto da NASCAR só vira para um lado o volante, né? Só está ali virando para a esquerda, mas o Gordon é o cara que hoje ainda tem o maior número de vitórias em pistas de circuito misto, né? Mesmo com o aumento aí sensível que a gente está tendo de pistas mistas na categoria. Tinham duas, né? Era o pista de Sonoma, que muita gente vai lembrar como Sears Point, lembra? Na década de 80 era Sears Point, mas é o Sonoma Raceway, e o famoso Watkins Glen, né? Então você tinha poucas oportunidades de correr em misto, e quando você entrava num misto, tinha Jeff Gordon, certeza que ele ia estar no top 5 brigando ali pela vitória. E aí, todo tipo de pista que ele venceu. Cara, o maior vencedor da Indy, do Brickyard 400, né? Ele é o cara que tem 5 vitórias lá. E, obviamente, os 4 títulos, né? Então, desse ponto de vista, eu acho o piloto mais completo. E ele também é um cara do negócio da NASCAR, né? Ele era o primeiro menino da Califórnia que saiu do eixo do sul dos Estados Unidos e veio, né, para correr na NASCAR. Então ele veio também com um apoio de marketing muito grande, né, um trabalho de marketing. Acho que é o primeiro cara da era da TV. O Bill Elliott chegou com os joguinhos de videogame que a gente jogava, né, que tinha o Talladega ali com o joguinho do Bill Elliott, aquele volantinho tosco, tudo pixelado. Mas depois você tem o Gordon com um grande apoio de mídia e com uma grande visão de negócio, né? Então o cara se torna 4 vezes campeão da NASCAR, né? No meio desse processo ele identifica nas categorias de base o 48 do Jimmy Johnson ali, pronto, né? Ninguém quer apostar no Jimmy Johnson. Ele banca a entrada do Jimmy Johnson na NASCAR, né? Tanto sendo sócio do carro, do Jimmy, como avisando o patrocinador: ô Lois, você vai colocar esse cara no carro e ninguém vai na tua loja porque ninguém conhece ele. Então eu vou na loja apresentar ele para os fãs. Então eu vou ser o cara que vai durante um ano, esse primeiro ano, para provar para você que ele é válido, né, o investimento, eu vou com ele lá gerar o movimento que vocês precisam. Então é um cara diferenciado desse ponto de vista, né? E hoje aposentou por causa de problemas nas costas, não aguentava mais correr, né? Teve um problema sério aí, ficou 2 temporadas ali, 2, 3 temporadas ainda arrastando, conseguiu fazer a despedida dele chegando no playoff, depois ainda veio substituir o Earnhardt Jr. quando ele se machucou, né? Fez mais uma meia dúzia de provinhas ali com outro carro, mas ele é um cara que hoje trabalhava, né, na transmissão da NASCAR, até esse ano foi a última dele, e hoje ele é VP da Hendrick Motorsports. Ele assume como sucessor do Rick Hendrick, só a companhia mais vitoriosa da história da NASCAR. Então, eu acho que o pacote Jeff Gordon,
né, o que ele representa, o empresário, o que ele fez pela popularização da NASCAR é gigantesco. Assim, impensável, não vejo um outro piloto fazendo isso na história recente. Assim. Para puxar um pouquinho para a Fórmula 1 e deixar a coisa meio no ar aí, mais ou menos Schumacher e Hamilton, o Gordon e o Jimmy Johnson? Sem necessariamente apontar para lá para cá, mas seriam equivalentes, assim? Eu acho que Schumacher e Hamilton estavam ali entre Earnhardt e Jimmy Johnson. Entendi. Né, por causa da disputa dos números, né? Quem ia chegar no 7? O Earnhardt chegou no 7, ninguém nunca mais vai chegar no 7. Não sei se o Rafa acha a mesma coisa. Eu ia falar justamente isso. É aquela comparação. Você consegue falar que o Schumacher é melhor que um Senna, dado que um teve a carreira encurtada, o outro pegou uma equipe totalmente direcionada e focada, e ele conseguiu, obviamente, impor ali esse respeito e trabalhar muito para fazer aquele carro ganhar. E, óbvio, teve um momento ali, uma fase que só foi se repetir agora com a Mercedes, né, de dominância de uma equipe, né? Não é muito fácil. Se você olhar só o número, é o que a gente estava falando. Putz, a análise fria, pô, o Hamilton ele é o melhor porque ele tem mais vitórias. Mas se você for pegar um cara que pilotava lá na década de 70, 80, que segurava aquele turbão na mão, não dá, sabe? O Richard Petty, ele realmente tem números assim absurdos, não só o total de vitórias e os títulos, mas ele tem recordes diversos de maior vitória na mesma pista, maior vitória na mesma temporada, umas coisas absurdas assim, mas era outra época, né? Então, por isso que eu falo, eu levo muito esse ponto da profissionalização do esporte em conta também, porque no início é fácil você, por número de corridas, enfim, você tá lá e vencer, se você tem uma equipe, uma estrutura. Hoje em dia você tem esses tantos pilotos que podem vencer corridas, então pela dificuldade que vai acrescentando, né, nos tempos atuais, eu diria que é mais um Senna Fangio do que um Schumacher Hamilton, digamos assim, né? Apesar de que, Hamilton não dá para falar nada, né? Um cara que ganha 100 corridas é impressionante demais, né? Schumacher a gente já achava imbatível com 91, né? O cara vem e põe no bolso o Schumacher, né? Insano, né? Bom, a gente não precisa ter uma resposta, até porque o nosso vídeo aqui é para falar de NASCAR e trazer essa paixão. Então, eu queria agradecer demais vocês pela participação, eu achei que foi um papo enriquecedor. Vamos deixar dicas aí, o que vocês puderem, depois eu jogo de link para a galera assistir, as corridas mais clássicas e os personagens. Então, quero só agradecer vocês dois aí, eu já aprendi demais com a minha pouca curiosidade, eu tenho até acompanhado, né? Uma coisinha, a gente vê às vezes aquelas diferentes categorias da NASCAR, né? Vocês podiam só explicar para nós como é que funciona, se é tipo uma Fórmula 2, Fórmula 3, como é que é? Porque eu vejo, às vezes, inclusive, salvo engano, um mesmo piloto pode participar das diferentes, não sei se é categorias o nome. Sim, Manda sim. daí, Rafa. São semelhantes categorias de base mesmo, né? São preparatórias para chegar na Cup, né? Então você tem a Truck Series, que é a categoria dentre as principais, porque você tem outras ali ainda menores, que são regionais, enfim, né? Mas entre as principais tem a Truck Series, né? São as caminhonetes, que a gente teve brasileiro correndo lá, Miguel Paludo, enfim, né? E ela é a mais básica dessas três principais. Aí você tem a Xfinity Series, que é um carro já semelhante ao da Cup, sendo um estoque, assim, né? Mas também com potência menor, enfim, com os pilotos mais em desenvolvimento, e a Cup Series, que é a principal, né? Essa questão do piloto poder correr em outras categorias era permitido livremente até o Kyle Busch ir lá e ganhar tudo na Xfinity Series e na Truck também. Então, ele ia lá e participava de 20 corridas no ano e ganhava, sei lá, 15. Aí os caras falam, pô, meu, aí tá demais, né? Atrapalha o campeonato, os meninos não conseguem brilhar. E aí vai a atenção toda para o piloto da categoria principal, né? Então, eles colocaram algumas regras para limitar a participação ali e deixar a meninada sentir o gosto e aprender, né?
Mas hoje ainda assim tem essa possibilidade. Fabrício, para não fazer injustiça, você acha que, complemento o que você ia falar, mas o Kyle Busch, a gente acabou esquecendo de citá-lo? Não, ninguém esqueceu não, cara. Ele não está entre os grandes. Assim, ainda não. Ainda não. Eu acho que ele peca muito pelo próprio estilo dele, porque ele quer ser esse cara que não está nem aí para a opinião dos outros, quer ser o cara mal, ele ganha batendo e manda a torcida vaiar, pode vaiar, fica à vontade, não sei o quê. Então, ele como o cara mal, ele não vai, mesmo que ele chegue nas 200 vitórias do Pérez, ele ainda não vai ser esse grande campeão que a gente fala, né? E o Kyle, ele tem 200 vitórias hoje na NASCAR, né? Mas juntando todas as categorias. Então, ele também tem algumas, não tem o número certinho aqui, varridas de final de semana. Ganhou na Truck, na Xfinity e na Cup, né? Pô, todo mérito para ele. Mas ele tem equipe nas outras duas categorias, melhores carros, melhores patrocinadores. E, ok, total dedicação do piloto. É um piloto esforçado. É um bom piloto, ganhou o títulozinho dele lá, mas ele não tem a figura para a imprensa, né? O carisma com a imprensa, como o Johnson, né? Como o Gordon, caras que ali são exemplos, né? Tem o puritanismo um pouco do americano, né? Aquele role model, né? Para as gerações, ele não tem isso. E o estilo dele na pista também é um pouco controverso, né? Você não vê na história dos mais recentes, Johnson e Gordon, assim, eles serem lembrados por serem pilotos desleais ou por, quando está chegando alguém para ultrapassá-los, vai ter problema, vai ter uma fechada, vai ter uma rodada. Tiveram acidentes, totozinhos, essas coisas, mas eles não são reconhecidos por essa agressividade na pista. São reconhecidos por caras extremamente rápidos e lisos, respeitosos, né? Então, diferente do Kyle Busch. Você sabe quando vai ter que passar o Kyle Busch, talvez ele te tire da pista. No final. Talvez aconteça. Lembra, só que aí falando do Schumi, o Schumi mesmo, ele conseguiu por uma série de razões e pelo talento dele principalmente sobrepor essa imagem que teve seus momentos ruins, mas ele é lembrado muito mais por toda a grandiosidade dele. Pessoal, mais uma vez, gratidão a vocês pela participação, foi um papo excelente. E quem sabe a gente repete aí falando de Fórmula 1, de Fórmula Indy, outra vez aí. Obrigadão, Marcel, obrigado pelo convite e obrigadão, Rafa, pela companhia aí. Sempre bom trocar uma ideia. Cara, eu agradeço demais o convite e a participação. Pô, o Flaviz é mestre. Eu sempre que eu falo com ele, eu falo, pô, sempre, ô chefe, ô mestre, porque ele realmente é. E Marcel, cara, brigadão pelo convite. Sabe que eu admiro muito o trabalho que você faz aqui, e não só no GP Total, mas aqui no Story Sport, né? Então, você sempre me manda os vídeos, estou sempre acompanhando aqui. E eu não vou responder quem é melhor entre Gordon e Jimmy Johnson, mas acho que o tamanho aqui vai representar a minha resposta, tá? Só para encerrar essa daqui. Sensacional. Até porque 48 é o dobro de 24, não é isso, Rafa? Então, obrigadão, cara. Beleza, meus irmãos. Obrigado, gente. Boa noite. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.